Senhor, em espírito e verdade. Aleluia. Se alegre, se alegre por estar na presença do Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, podemos ir contigo, Deus. Aleluia, Jesus. Diga assim a Ele.
felizes com o Senhor, digam amém. Nós não somos felizes com o Senhor pelo que passamos, mas nós somos felizes com o Senhor pelo que acreditamos que Deus é na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar com você hoje, eu quero falar com você, Deus é um Deus que age sobre as nossas vidas. Deus é um Deus que age sobre aquilo que somos e sobre aquilo que passamos. E eu quero conversar com você hoje, quando Deus age em nossas angústias, em nossas tribulações. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no Salmo 107. O Salmo 107 é o salmo que inaugura o quinto e último livro do livro dos Salmos. Os Salmos é dividido em 5 livros. E ele inaugura o último capítulo, o último livro, que vai do 107 até o 150. E o Salmo 107 é um salmo muito interessante, porque o Salmo 107, ele é um atestado, ele é um reconhecimento daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Você pode dizer amém? O Salmo 107, ele mostra como Deus age em todas as áreas, em todas as situações das nossas vidas. Muitas vezes, quando nós estamos passando por problemas, muitas vezes quando nós estamos passando por dificuldades, nós achamos, ou o diabo, ou as situações fazem ou querem nos levar a entender que Deus não pode agir sobre nós. Muitas vezes nós passamos problemas enormes e nós achamos que Deus, ou será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus entende o que eu estou passando? Será que esse problema é tão pequeno, ele é tão grande, que Deus não se importe, que Deus não possa alcançar? E o Salmo 107, ele começa falando o seguinte: nós vamos trabalhar hoje no Salmo 101, do versículo 1 até o versículo 32, mas não vamos ler todos os versículos por causa do tempo, mas nós vamos ficar dentro dessa área, vamos falar assim. E o Salmo 107 eu quero começar lendo, porque ele é muito interessante, no versículo do 1 ao 3. Olha só o que diz o versículo 1 do Salmo 107. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Diga assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aí olha só, ele diz assim: o seu amor dura para sempre. Aí o versículo 2, ele mostra por que o versículo 1 é verdade. Porque ele diz assim, o versículo 2. O versículo 1 ele diz: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O versículo 2 diz por que isso é verdade. Ele diz assim: assim o digam, ou seja, assim testemunhem, assim testifiquem as pessoas que foram atingidas por essa bondade e por esse amor. E ele fala assim o digam os que o Senhor resgatou e os livrou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Então, o versículo 107, ele começa falando que Deus é bom e que Deus é amor. E aí ele fala que essa prova está exatamente nas pessoas que foram impactadas, nas pessoas que foram atingidas por essa bondade e por esse amor. A partir do versículo 4 até o versículo 32, nós vamos ver 4 situações, 4 momentos que você depois vai ver em casa com calma, onde Deus agiu sobre a vida daquele povo de Israel, daquele povo que foi levado para o cativeiro, daquele povo que volta do cativeiro, que é reunido do norte, do sul, do leste, do oeste, e é trago de volta para Jerusalém. E aí ele mostra, ele coloca 4 situações, mas antes de eu falar isso, você vai perceber
na sua Bíblia que nas 4 situações que o Salmo 107 mostra, ele repete 4 vezes a mesma coisa. Em cada situação que eu vou falar, ele repete a mesma coisa, a frase é a mesma. Porque a frase é assim: em cada situação que eles passaram, você vai ver que nos 4 blocos da ministração, você vai ver que eles falam o seguinte: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 4 vezes. Cada situação que eles passaram, a Bíblia fala que eles clamaram ao Senhor, e 4 situações que eles passaram, diz que o Senhor os livrou. Para vocês isso não é tremendo? Amém? Por que é tremendo? Porque todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, todas as vezes que nós buscamos o Senhor, independente da situação que nós estivermos passando, todas as vezes que nós nos colocamos na presença de Deus, independente se é no templo, ou se é dentro do banheiro, ou se é na rua, ou se é no ônibus, independente se é momento de alegria, de euforia, de angústia, de tristeza, momento de bênção ou de situação difícil, todas as vezes que nós clamarmos ao Senhor, o Senhor vai nos livrar. E ele testifica isso, ele prova isso, não uma vez, 2 vezes, mas ele prova isso 4 vezes dentro desse texto. E aí, outro versículo que se repete, além desse, é que ele fala que eles dêem graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, repete, as frases são: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e o outro versículo que repete nas 4 situações, que eles dêem graça ao Senhor. As situações que o texto nos mostra, as 4 situações, eu vou só dizer para você, depois eu vou falar cada uma delas. A primeira situação fala de desertos. A segunda situação fala de prisões, de cadeias. A terceira situação fala de aflições. E a última fala de tempestades. Talvez você que está aqui hoje, nesse lugar, esteja enfrentando alguma dessas situações na sua vida. Talvez não. Ou talvez outras situações na sua vida. Você pode estar enfrentando uma situação de deserto. Talvez chegando no final do ano. Talvez você está fazendo a sua reflexão. Você está meditando. E você percebe que tem algumas áreas da sua vida que há desertos, que há sequidão, que há falta. Talvez sejam situações de prisões por causa de um pecado, por causa de uma resistência, prisões por causa de uma coisa não resolvida, e tudo aquilo que nós não conseguimos resolver na nossa vida, nós ficamos presos àquilo, isso é fato. Tudo aquilo que você não libera, você está preso, sim ou não? Seja uma falta de perdão, seja um pecado recorrente, seja uma situação de melhorar espiritualmente, emocionalmente. A terceira situação seja uma situação de aflição. Talvez você está ansioso, angustiado. Estamos vivendo em todo o mundo uma situação atípica mundial, e que isso desencadeou uma série de problemas mentais, emocionais, como nós sabemos, por conta da pandemia. Muitas pessoas talvez não tiveram o surto físico da doença, que foi a doença em si, mas muitos desenvolveram fobias, medos, ansiedades, angústias, aflições, e isso gerou aflições. E talvez você esteja passando uma situação de tempestade, de falta de paz, de calma, de tranquilidade. Eu quero te falar uma coisa: em todas essas situações que eu acabei de falar, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Primeira coisa, desertos. O versículo 4 começa assim, ó. Vou só ler essa parte. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Está aí no seu versículo 4. A mesma situação em que eles passaram, versículos que o Salmo 107 nos fala de desertos. Desertos, aqui dentro do nosso contexto, nós podemos entender como necessidades.
fala de desertos, fala de lugares secos, fala de lugares onde havia fome, onde não havia casa, onde havia sede. Fala de necessidades. Então era aquela situação que eles estavam vivendo dentro daquele contexto. E muitas vezes a necessidade é uma necessidade não só de fome física, mas muitas vezes são necessidades da alma, necessidades emocionais, necessidades mentais, necessidades espirituais. O deserto ele sempre representa um momento de prova. O deserto ele tem que ser, e eu vou te falar uma coisa, todos nós, em algum momento da nossa vida cristã, da nossa vida pessoal, todos nós já passamos e enfrentamos desertos. Não há problemas em enfrentarmos deserto. O problema é se vamos querer continuar no deserto. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, mas eles saíram do deserto. A Bíblia fala que os 40 anos, Deus usou os 40 anos para ensiná-los, para fazê-los crescer. Não foi para fazê-los morrer. O deserto da nossa vida, irmãos, ele tem que ser um momento de crescimento na nossa vida. Tem que ser um momento de dependência, porque no deserto não há nada. Mas quando dependemos da presença de Deus, nós passamos pelo deserto. Então, a condição vivida era uma necessidade. E qual foi a consequência disso? O texto nos mostra que eles estavam com o coração abatido. Isso fala de desânimo. Deserto não é um lugar de férias. Deserto são momentos de provações. Mas o texto nos diz, nesse bloco aqui, nos mostra exatamente duas coisas importantes, que é o que nós temos que absorver desse momento. Nos mostra como Deus fez na vida deles e o que Deus fez na vida deles, são coisas diferentes. Como Deus fez na vida deles no momento de deserto. O contexto nos mostra que Deus lhes deu direção. O versículo fala: conduzi-os pelo caminho direito. Então, o que eu quero te falar nessa manhã, o que você tem que entender, quando você estiver passando momentos de deserto na sua vida, se você está passando momentos de deserto na sua vida, momentos de dificuldade, de necessidade, de coração batido, o que eu quero que você entenda nesse contexto aqui, é que como Deus vai agir na sua vida? Deus vai agir na sua vida te dando direção. E o que Ele vai fazer com isso? Quando Ele te der direção? A Bíblia diz que Ele vai saciar a sua sede e Ele vai suprir a sua alma. Ou seja, Deus te dá suprimento. Todas as vezes que você estiver passando momentos da sua vida em que você identificar com momentos de deserto, em que você identificar com momentos de necessidade, eu quero te falar uma coisa, duas coisas importantes diante de Deus. Busque direção de Deus e deixe Deus suprir a sua alma. Porque se nós não tivermos direção, nós não saímos do deserto. E se nós não deixarmos Deus nos alimentar, nós morrimos no deserto. Quando você estiver passando uma dificuldade, busque direção de Deus, da palavra de Deus, dos seus líderes. Não tente caminhar sozinho. Não tente buscar sozinho. Busque a direção de Deus. A segunda condição que ele coloca aqui no Salmo 107 é que ele fala bem assim, olha, a primeira foi deserto. A segunda situação, ele coloca assim, versículo 10: alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. A segunda condição, o texto nos mostra a situação de prisões. Qual era a condição vivida por aquelas pessoas? Aquelas pessoas estavam em cadeias, estavam em trevas, estavam em prisões, estavam em correntes, eles estavam contrários à palavra de Deus.
E qual era a consequência disso na vida deles? Em que a Bíblia, o contexto do texto que nós lemos, nos fala que eles estavam vivendo abatidos, prostrados. Eles estavam presos. Eu acho que uma das piores coisas que se pode tirar de um ser humano é a sua liberdade. É você ser livre. Uma das declarações mais importantes que Jesus nos deixa claro para nós é que nós fomos chamados para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. Quando você está preso em alguma situação da sua vida, você não é você. Quando você está preso com mentiras, você não é você. Quando você está preso com pecados, você não é você. Quando você está preso, o apóstolo acabou de falar uma coisa aqui, falou sobre a questão de dívidas, de você ter compromisso e não ter dívidas, né? Quando você está preso com dívidas, você não é você. Você não tem liberdade. Quando você está preso com algum sentimento, alguma situação em que você passa, aquilo não é o Elisama, aquilo não é o apóstolo José Henrique, aquilo não é a Raquel, aquilo é uma pessoa que está presa. E uma das coisas mais importantes que eu acredito que só a igreja pode dar para o ser humano, que eu não acredito que nenhuma outra instituição pode dar, além da igreja, é a liberdade espiritual. Quando nós conhecemos a Cristo na nossa vida, a primeira coisa que Cristo faz na nossa vida, Ele nos liberta dos grilhões do pecado. Ele nos liberta da prisão da bebida, Ele nos liberta da prisão das drogas, Ele nos liberta da prisão da mentira, da falsidade, do engano. Ele nos liberta da prisão que traz peso sobre a nossa vida. Quando nós estamos em Cristo de verdade, aonde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Quando nós temos um relacionamento sincero com Deus, as cadeias caem. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Seja você quem Deus chamou para você ser. Não viva querendo agradar a ninguém. Agrade a Deus. A pior coisa que nós fazemos é querer viver em prol de qualquer outra pessoa, porque nós nunca vamos nos sentir livres. E eu vou te falar uma coisa muito verdadeira: você não vai agradar todo mundo a todo tempo. Aliás, você não tem que ficar agradando as pessoas, você tem que amar as pessoas. Você tem que ser sincero com as pessoas. Você tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que parar de mentir para você, de ficar preso nos seus problemas. Seja livre dos problemas e seja livre em Deus. Amém. Vemos nesse contexto como Deus fez. A Bíblia fala que Ele retira aquelas pessoas das trevas e da sombra da morte. A Bíblia fala que Deus quebra as correntes. Como Deus fez? Deus deu libertação. E como Ele fez? Ele te deu liberdade. Quando Deus te dá libertação, Deus te dá liberdade. Isso são coisas diferentes, porque tem muitas pessoas que Deus deu libertação e muitas pessoas não vivem liberdade. E você tem que viver essas duas realidades na sua vida espiritual. Deus já te deu libertação, sim ou não? Quantos creem que Deus te deu libertação? Amém. Irmãos, não existe nada que seja maior do que Deus. Então Deus te deu a libertação. Agora, viva com liberdade. Não viva mais debaixo do jugo do pecado. A palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, quando Deus te dá a libertação, viva em liberdade. Não tenha libertação e não viva preso. O terceiro bloco são as aflições. Olha lá comigo. Versículo 17. Os insensatos, por causa do seu caminho de
causa das suas iniquidades serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Aí fala, então na sua angústia clamaram, como eu falei para vocês. Ele fala sempre a mesma coisa. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele nos livrou da sua tribulação. O terceiro bloco fala de aflições. Qual era a condição vivida por daquele contexto? A condição vivida era caminhos errados. Qual era a consequência disso? Aflições. Todas as vezes que nós tomamos os caminhos errados da nossa vida, nós vamos viver aflições. Por quê? Porque são caminhos errados. É lógico. Certo? Se você está no caminho certo, você vai ter paz. Quando você não tem paz, pode ser que você esteja no caminho errado, tomando a decisão errada, se enrolando em situações que não vão te trazer sucesso, vão te trazer aflições. Aquelas pessoas viviam aflições porque estavam em caminhos errados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram as suas decisões mais importantes no último mês? Quais foram as decisões mais importantes da sua vida no último semestre? Quais foram as decisões mais importantes da sua vida no último ano? Elas foram certas ou foram erradas? O que nós vivemos aqui hoje é resultado do que nós fizemos ontem. O que nós vamos viver daqui a um ano será resultado do que nós estamos fazendo agora. O que você tem decidido hoje na sua vida. Vou dar um exemplo muito bobo. Se você acordou hoje, óbvio, está aqui, né? O que você decidiu para a sua vida hoje? Hoje eu vou ficar na presença de Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou resolver isso, fazer aquilo, eu vou decidir isso. Tudo que você está decidindo hoje é o que você vai viver para a sua vida. Se você come demais hoje, amanhã você vai colher isso. Se você dorme bem hoje, amanhã você vai colher isso. Se você clama a Deus hoje, amanhã você vai colher isso na sua vida. Se você é fiel hoje, amanhã você vai colher isso na sua vida. Se você reclama hoje, se você não ama hoje, é isso que você vai colher na sua vida. O texto nos chama a atenção para algo muito sério. O texto nos fala que eles tomaram caminhos errados. E eles viveram aflições por isso. Muitas vezes nós queremos culpar as pessoas, ou queremos culpar a Deus de coisas que nós decidimos na nossa vida. Isso é duro, mas é verdade. O que eu sou hoje é o acumulado de tudo que eu vivi desde que eu nasci. Se está bem ou se está mal, é o que eu fiz na minha vida. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz o que Deus fez e o que Deus pode fazer na sua vida. Passou, então é tarde para mim? Nunca é tarde quando estamos em Deus. A Bíblia diz o que Deus fez. A Bíblia diz que Deus resgatou. Resgatou de quê? Dos caminhos errados. Deus resgatou dos caminhos errados. Deus pode nos resgatar dos caminhos errados. Deus pode mudar a nossa história. Deus muda a nossa história todo dia. Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas inabaláveis, nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, nós toda hora temos que pedir perdão, temos que corrigir, nós temos que falar, me perdoa, eu me excedi, me perdoa, eu fui demais, olha, eu falhei. E quando nós fazemos isso na presença de Deus, Deus nos resgata.
Deus te resgata. O céu não é lugar para as pessoas perfeitas. O céu é lugar para as pessoas que clamam e que creem em Deus e buscam o sangue de Jesus sobre as suas vidas todos os dias. Deus não vai buscar uma igreja perfeita, mas Deus vai buscar uma igreja compromissada com o Cordeiro e que ama o noivo, que é Jesus. E aqui, o que nós fazemos agora, esse bloco aqui e o último bloco, não é mais o que Deus fez, como o que Deus fez. Agora Deus não faz mais nesse momento. Ele só mostra como Deus fez. Agora, o que Deus fez não é mais o que Deus fez. O Salmo 107 nos desafia, nos traz responsabilidade para dizer o que nós vamos fazer. Entende a diferença? Agora, nas aflições, não é mais o que Deus fez. Aqui ele mostra o que nós vamos fazer. E o texto lá na sua Bíblia vai dizer que eles entregaram sacrifícios e ações de graças e testemunhos. Ou seja, eles entregaram algo para Deus. Quando Deus faz algo na nossa vida, nós temos um compromisso espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, você tem um compromisso espiritual, você tem um compromisso espiritual muito sério na presença de Deus, de você entregar a sua vida, você entregar algo no altar de Deus. Deus nos chama para vivermos uma vida de compromisso. Deus não quer que os seus filhos sejam turistas, ou sejam contempladores da casa de Deus, mas Deus quer que nós sejamos pessoas que tenham compromisso. Para que você viva uma vida de graça na presença de Deus, nós temos que aprender a ter aliança. Você não se relaciona com ninguém, qualquer que seja, em qualquer nível que seja, se você não demonstrar que você tem uma aliança séria com aquela pessoa. E com Deus é da mesma forma. Deus nos chama para vivermos uma vida de entrega. Deus nos chama para vivermos uma vida de renúncia. Assim como eu falei para você que nós não somos perfeitos, que nós falhamos, mas eu também quero te dizer que nós também não podemos viver uma vida sem entrega da nossa vida para Deus. Quando você vem para a casa de Deus, você está entregando algo para Deus. Pastor, mas eu só sentei no banco. Não, você só fez isso. A dimensão espiritual que está sobre você é muito maior do que só sentar no banco. Você está dizendo, eu estou na casa de Deus, eu estou entregando a minha vida no altar de Deus. Eu estou entregando a minha família no altar de Deus. Eu estou entregando o meu dízimo no altar de Deus. Eu estou entregando o meu coração no altar de Deus. Deus não nos chama para viver uma vida medíocre, comum. Deus nos chama para viver uma dimensão espiritual, onde nós temos que entender que nós não fazemos as coisas por fazer, nós fazemos as coisas com entrega. Você não vive um casamento feliz. Eu estava vendo no grupo dos líderes lá, quantas pessoas fazendo aniversário de casamento, né? E aí as pessoas com 25, 30 anos e não sei o quê. E eu penso assim, que você não vive tanto tempo com alguém se você não aprender a fazer entrega para aquela pessoa. Você tem que pagar um preço. Porque o casamento ele é lindo, mas ele é difícil. Uma vida cristã tem muitas promessas. O céu é muito maravilhoso, mas nós temos que fazer a nossa entrega para Deus. E o último bloco. Ele fala de tempestades, como eu falei com você. O versículo 32, 23 fala assim: os que tomando navios descem aos mares e os que fazem comércio na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar, subiram até os céus e desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, nada adiantou a sua habilidade. O último bloco aqui, para eu encerrar, fala de tempestades. Aqui, a condição vivida por aquelas pessoas era uma condição de agitações, de incertezas. A consequência era angústias. Fala de negócios, tempestades, ventos fortes, grandes ondas. Isso gerou quais consequências? Desânimo, tonturas, impotências, mesmo sendo hábeis.
Deixa eu te dizer o seguinte: uma das grandes coisas que essa pandemia pode nos ensinar, que nós estamos vivendo já há vários meses, a grande coisa que ela pode nos ensinar é que nós não temos o controle de absolutamente nada na nossa vida. Os grandes líderes mundiais, as grandes potências mundiais, eles não têm controle de absolutamente nada sobre nada. Ninguém controla nada. A nossa agenda mundial toda foi mexida, das escolas, dos governos, de futebol, de economia, de Olimpíada, tudo foi revirado da cabeça aos pés, porque a nossa vida, muitas vezes, nós passamos situações de incertezas, de agitações, muitas vezes as ondas nos levam no pico, e depois as ondas nos levam nas profundezas, mesmo sendo hábeis, a habilidade não serve para nada. E aí eu creio que aqui é o grande segredo da vida cristã, é que a vida cristã, a palavra de Deus nos ensina, não nos apegarmos a situações ou coisas, mas a palavra de Deus sempre nos ensina a dependermos de Deus. E quando nós dependemos da presença de Deus, não importa necessariamente o dia de amanhã, o que importa é que nós estamos em Deus, e mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que hajam perdas, mesmo que hajam ganhos, Deus está no controle da nossa vida. E aqui nesse bloco nos mostra como Deus fez. A palavra de Deus diz que Deus deu a eles paz. Deus deu a ele paz. Diz assim: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Quem fez isso? Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Toda vez que você estiver se sentindo muito agitado na sua vida, que você acha que nesse momento você tem que tomar decisões, e você acha que você tem que resolver logo, deixa eu te falar uma coisa: quando você estiver se sentindo agitado, preocupado, ansioso, você anda para cá, anda para lá, e rói unha e não consegue ficar parado, e você quer resolver a ferro e fogo, deixa eu te falar uma coisa: quando você estiver assim, não faça primeiramente nada disso. E a segunda coisa, busque a paz de Deus sobre você. Busque a presença de Deus sobre a sua vida. Vai ler sua Bíblia, vai cantar um cântico, vai orar, vai para um lugar, e você só sai daquela situação quando você tiver a paz de Deus sobre você. Porque a paz de Deus é o árbitro sobre as nossas vidas. Paz de Deus. E aí o que nós fazemos é que nós reconhecemos o Senhor. Ele fala bem assim, que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Aqui nós não entregamos mais algo para Deus, nós já entregamos. Aqui nós reconhecemos o Senhor. Reconheça Deus em seus caminhos. Amém? Reconheça Deus na assembleia. Onde é a assembleia? A casa de Deus. Quando você estiver em tempestades, em lutas, busque paz reconhecendo o Senhor. Ponha Deus naquela angústia, naquela tempestade. Não ponha mais problemas. Não ponha resposta que você quer ouvir. Porque nós, quando estamos em situações de aflições, nós somos tendentes a buscar o que nós queremos ouvir. Não busque o que você quer ouvir. Busque o que Deus queira falar sobre você. E você vai buscar isso quando você estiver paz. Enquanto não houver paz, você não vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir as vozes, as suas vozes, a voz de outros. Mas quando você reconhece o Senhor no seu caminho, quando você glorifica Deus na casa dele, quando você busca a paz de Deus, Deus vai falar para você. E Deus vai te conduzir ao porto seguro. Amém? Eu vou terminar com uma ilustração para vocês.
Certa vez, um certo homem, depois de trabalhar duro durante o ano todo, ele era uma pessoa temente a Deus, que buscava a presença de Deus, ele conseguiu tirar umas férias. E ele contratou um avião, e aquele avião ia levar para um determinado local lá. Só que quando ele estava sobrevoando o Oceano Índico, o motor da nave parou e o avião caiu. E morreu todo mundo dentro daquela aeronave, menos ele. Ele não morreu. Ele conseguiu se abrigar e ele conseguiu se salvar. E aí, quando a dificuldade, ele se agarrou em algumas coisas que tinham caído, e ele conseguiu, com muita dificuldade, ele conseguiu ir para uma determinada ilha. E aí, naquela ilha, ele agradeceu a Deus: Deus, obrigado porque eu não morri. Eu estou vivo. Mesmo que eu não tenha ido para as minhas férias se transformaram num filme de terror. Mas eu te agradeço. E aí ele começou a se alimentar do que aquela ilha tinha. Ele encontrou alguns peixes, algumas frutas. E ele conseguiu derrubar alguns coqueiros. Ele conseguiu fazer uma cabana para ele. E aí ele já não ficava mais, porque ele estava na chuva, no sol, estava exposto. Ele conseguiu fazer uma cabana ali. E ele agradeceu a Deus. Ele falou: Deus, obrigado. Porque ele fez até um jantar de ação de graças. Ele falou: Senhor, obrigado, porque eu consegui construir uma cabaninha para mim. E ele fez uma ação de graça, um jantar de ação de graça, e ficou feliz. Aí teve um dia que ele foi pescar, porque lá não tinha almar, bique, não tinha dia a dia, ele tinha que pescar a comida dele, não tinha as gôndolas, era o mar. E aí ele foi pescar, e ele conseguiu pescar uma comida legal. E aí ele foi, agradeceu a Deus, e ele foi pescar, e quando ele estava pescando, veio a cabana dele, pegou fogo. E ele falou: Senhor, o que você tem? Qual é o meu problema contigo? Tudo que eu consigo começar a reconstruir, acontece alguma coisa errada. E ele falou, começou a questionar a Deus: por que isso, por que aquilo? Por que o Senhor permitiu que houvesse aquele incêndio? Aí de repente ele toma um susto, o cara vem lá no deserto, na ilha deserta, bate no ombro dele, ele quase cai para trás. Aí o cara falou assim: Senhor, mas quem é você? Senhor, nós estávamos no navio lá no mar, e nós vimos quando o Senhor foi e fez a fumaça para nos chamar a atenção. E meu capitão mandou para o navio e resgatar o Senhor. Ou seja, a cabana que ele estava reclamando porque estava perdendo foi a sinalização para ele ser resgatado. Muitas vezes a gente reclama porque há uma sequência de coisas acontecendo na nossa vida, e a gente fala: por que Deus está deixando a nossa cabaninha pegar fogo? Por que a gente está perdendo a última coisa que nós tínhamos apegado? Mas eu te falo uma coisa: muitas vezes essa situação é uma situação que Deus usa para sinalizar o resgate na sua vida. É a forma que Deus usa para te fazer sair da ilha. Muitas vezes, algumas situações, como eu falei, de desertos, de aflições, de tempestades, de angústia, de prisões, elas vêm sobre a nossa vida, mas essas situações, elas vêm para que nós possamos clamar ao Senhor e para que o Senhor possa nos livrar de todas as situações. Entenda o seguinte: a nossa vida nunca é o fim. Quando estamos em Deus, a nossa vida sempre é o começo. Um problema pode ser o começo de um milagre. Uma necessidade pode ser o começo de uma fartura. Uma angústia pode ser o começo de uma alegria. Uma tempestade na sua vida pode ser o começo de uma paz de Deus. E como é que eu posso viver assim? Você pode viver assim quando você crê em Deus acima de todas as coisas. Nada é maior do que Deus. Os problemas, as angústias, elas passam. Nada é eterno. Eterno só o nosso Deus. Eterno só a vida que é eterna. Os problemas, as dificuldades, até as necessidades, elas passam. Agora, nós temos que passar por tudo isso em Deus. Sim ou não? Eu quero que você fique em pé, eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu vou fazer uma oração importante com você agora.
Eu quero que você feche os seus olhos na presença de Deus agora. Agora é você e Deus. Eu quero que você seja sincero com Deus agora. Eu quero que você comece a orar. Eu vou orar, mas primeiro eu quero que você ore. Eu quero que você ore a Deus. Eu quero que você seja sincero com Deus. Eu quero que você diga para Deus o que você tem passado. Quais são os desafios, quais são as lutas, quais são as situações que você tem experimentado. O Espírito Santo de Deus te levou a se identificar com alguma dessas situações, ou o Espírito Santo de Deus te levou a outras situações que eu nem falei aqui, mas o Espírito Santo de Deus te conduziu nessas situações. O que o Senhor quer te ensinar hoje, meu irmão, minha irmã? O que o Senhor hoje quer fazer com você? Olha, Deus, Ele te chama. Para Deus, o mais importante não é o seu problema. Para Deus, o mais importante é a sua vida. Hoje Deus quer a sua vida. Hoje Deus quer o seu coração. Hoje Deus quer que você se coloque na presença de Deus. Mesmo que você possa dizer, pastor, eu não sei nem como eu vou resolver isso. Não tem problema. Para Deus, o mais importante é a sua entrega hoje no altar de Deus. E eu quero orar com você agora. Pedir para que o Senhor venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer pela tua casa. Queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo. Queremos te agradecer pelos louvores que nós cantamos aqui. Te agradecer, meu Deus, pelos dízimos que nós entregamos aqui. Pai, queremos te agradecer por essa igreja linda, que por essa reforma que ela passou, que ela ficou maravilhosa para ti. Esse tempo ficou maravilhoso para ti. E nós queremos nessa manhã colocar o nosso coração no teu altar, meu Deus. E nós queremos, Deus, acreditar aquilo que o salmista falou, que na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele livrou de todas as suas tribulações. E nesta manhã nós queremos derramar o nosso coração no teu altar. E nós queremos, Deus, voltar os nossos olhos para ti. Senhor, vem sobre a nossa vida. Senhor, vem sobre a nossa casa. Senhor, vem sobre os nossos relacionamentos. Senhor, vem sobre o nosso espírito, o nosso relacionamento contigo. Espírito Santo de Deus, vem sobre as lutas, as dificuldades, vem sobre as alegrias, as conquistas, as derrotas, vem sobre tudo aquilo que nos representa, tudo aquilo que nós somos, Senhor. E nós colocamos o nosso coração no teu altar. E nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida a ti, como o salmista fala. E nós queremos reconhecer o Senhor sobre a nossa vida. Senhor, sem o Senhor sobre nós não somos absolutamente nada. Sem o Senhor sobre a nossa vida, nós não conseguimos absolutamente nada. Se não for as tuas misericórdias, se não for o teu amor, se não for o Senhor vigiando a cidade, se não for o Senhor construindo a cidade, em vão é aquilo que nós fizemos na tua presença. E nesta manhã nós dobramos o nosso coração no teu altar. Nesta manhã nós dobramos a nossa vida no teu altar. E nós queremos dizer, Senhor, entra na nossa vida. Senhor, entra, como diz a música que diz, entra na minha casa. Entra na minha vida, Senhor. Entra no meu coração. Entra e faz morada em mim. Ó Deus, e seja comigo. E tenha um relacionamento com a minha vida, meu Deus. Deus, o Senhor não nos chamou para vivermos abaixo daquilo que a tua palavra nos mostra que nós podemos viver. E nós queremos viver em plenitude na tua presença, em graça na tua presença, em fé na tua presença. Ó Deus, toma a nossa vida, toma a Betel nessa manhã, toma a tua igreja nessa manhã, visita os teus filhos, as pessoas que são dessa comunidade, visita todos agora neste momento, com a tua mão, com o teu poder, com a tua graça, com as tuas misericórdias, com os teus milagres. Nós declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.